tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do material de semana passada, que é sobre biomoléculas, mas vamos estudar em especial uma biomolécula, que é o amido, tá? Bom, então nós vamos somente citar, né, para lembrar os principais grupos, que são os carboidratos, os lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos, né, que são as principais biomoléculas, tá? Mas vamos começar a nossa revisão falando sobre o que é biomolécula, tá? A biomolécula, ela é uma molécula biológica, como diz o nome, tá? E ela é composta, todas as biomoléculas, elas têm principalmente, né, basicamente, 4 elementos químicos, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, tá? Não necessariamente é preciso ter os 4 na mesma molécula, tá? Mas a composição deles, tá, formam grupos variados e diversos de moléculas, de substâncias, como os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, todos esses grupos são formados por bioelementos, que são esses elementos químicos que eu falei, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, esses bioelementos formam as biomoléculas, que são os carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos. Alguma dúvida nisso? Agora vocês não me perguntaram, mas vocês podem perguntar por que o carbono ele está em vermelho e está em destaque. Por quê? Porque o carbono, se vocês lembrarem lá da química, o carbono ele é um elemento que é tetravalente. Ele faz até 4 ligações químicas, tá? Então ele é o elemento principal, ele que forma a cadeia carbônica, tá? Ele é o elemento principal dos bioelementos, tá bom? Das biomoléculas, ok? Alguma dúvida? Não? Tudo bem, vou passar, hein? Qualquer coisa pode me chamar. Bom, os carboidratos, eles têm vários nomes, são todos sinônimos. Carboidratos, glicídios, sacarídeos, hidratos de carbono e açúcares. É tudo sinônimo. Significa tudo a mesma coisa, tá? É o mesmo grupo, tudo a mesma coisa. E a função dos carboidratos? Bom, os carboidratos eles têm duas funções, função energética e estrutural. A energética é porque os carboidratos eles produzem e armazenam a energia. Como que essa energia ela é armazenada? Nas ligações químicas. Olha a química aí de novo. Nas ligações químicas. Não são nas moléculas, não são nos átomos, são especificamente nas ligações químicas, as ligações químicas é que contêm essa energia. Quando a ligação química ela é quebrada, a energia ela é liberada para ser aproveitada, né, em determinado lugar, tá? Então essa é uma função dos carboidratos, tá? A função energética. A outra é uma função estrutural. Ela compõe a estrutura das células, tá? Então a estrutura das células possui carboidratos, tá? Possui açúcares, tá? E também, agora os açúcares também eles podem ser classificados quanto ao tamanho da molécula. Por exemplo, moléculas pequenas como a glicose, por exemplo. A glicose é uma molécula simples, é uma molécula pequena. Então ela é classificada, ela é chamada de monossacarídeos. Agora, quando eu tenho a junção de 2 monossacarídeos, 3 monossacarídeos, até 10 monossacarídeos, a gente chama de oligosacarídeos. Tá? Exemplo, vou aqui tirar daqui de cima. Exemplo de oligosacarídeos. Nesse exemplo que eu trouxe a sacarose. A sacarose é um oligosacarídeo. Por quê? Porque ela é formada por 2 monômeros, a glicose e a frutose. Então, a glicose e a frutose, quando elas estão juntas, ligadas, formam a sacarose. E a sacarose é um oligosacarídeo. É um exemplo, dentre tantos.
Agora, quando tem-se mais de 10 monossacarídeos, a gente chama de polissacarídeo. Aqui eu trouxe 2 exemplos, que é o amido e o glicogênio. O amido, ele é a reserva de energia, só que é nos vegetais. Os vegetais é que produzem o amido. É uma reserva de energia dos vegetais. O glicogênio é uma reserva energética nos animais, tá? O amido, como está escrito aí, ele é formado por duas substâncias, a amilose e a amilopectina. Grava aí, que essa vai ser importante para a nossa aula de hoje. É baseado nelas, ok? Bom, agora vamos tratar mesmo do amido, tá? O amido, eu trouxe a fórmula dele molecular, porque é importante para mostrar para vocês que o amido é uma biomolécula. Por quê? Pela fórmula estrutural já dá para ver. A fórmula estrutural do amido contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha aí os 3 bioelementos, né? Então, e outra coisa, o amido, ele, como eu já falei, ele é um constituinte, ele é formado, né? Ele está presente nos vegetais, são seres vivos. Então, o amido é uma biomolécula, tá? Nessa fórmula molecular está escrito que ele tem 6 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. E entre parênteses, né, do lado de fora, está a letrinha N, pequenininha. Significa o quê? Que esse conjunto aí de C6H10O5, ele se repete inúmeras vezes, N vezes. Então, ele é um polissacarídeo. Ele também é chamado de polímero, tá? Por quê? Porque a cadeia dele é tão grande, que ele forma um polímero natural, tá? Que é encontrado naturalmente na natureza. Bom, agora eu trouxe aqui alguns aspectos do amido, tá? O amido, ele é um pó branco, um pó granulado branco, não tem cheiro, não tem cor. É produzido pelos vegetais, está presente na batata, no arroz, beterraba, milho, mandioca, macarrão, trigo, pão, quer dizer, em produtos naturais e em produtos manufaturados, tá? Ou seja, ele também está presente em produtos não alimentícios, tá? Como na indústria papeleira, para fazer o papel também é preciso do amido. Na indústria alimentar, você vê lá o rótulozinho nos frascos em casa, muitos contêm amido. Na indústria farmacêutica, se você pegar lá a bula e ler alguns medicamentos, existem determinados medicamentos que possuem amido na sua estrutura, na sua composição. Na indústria têxtil, na indústria química em geral. Então, o amido, ele é muito importante, ele também é muito utilizado, tá? Agora, assim, uma outra questão é que o amido, né, quando a gente ingere um alimento que contém amido, o amido, ele começa a digestão dele já na boca. Por quê? Porque a nossa saliva, ela contém uma enzima chamada amilase. Essa enzima, ela quebra o amido, a molécula do amido, quebra em moléculas menores. E quando o alimento ele passa, chega no pâncreas, ele recebe o suco pancreático, que também tem mais enzima amilase, para quebrar mais ainda o amido, tá? Então, ligado que a digestão do amido começa na boca, não no estômago, ok? Alguma pergunta? Não, vou passar, hein? Bom, agora eu vou falar sobre o experimento mesmo do nosso dia de hoje, tá? Como já foi combinado anteriormente, né, combinamos de vocês fazerem o experimento, né? De vocês separarem esses elementos, esses produtos que são acessíveis a qualquer um. Se alguém não tem problema também, tá? Porque o importante é vocês verem o que acontece, é importante fazer o experimento.
mas é importante saber também o porquê que isso acontece, tá? Bom, então os alimentos foram água, pão, sal, açúcar, arroz, macarrão e biscoito. E o iodo comprado em farmácia. Ah, professora, na minha casa não tem biscoito. Ah, professora, na minha casa não tem macarrão. Não tem problema, tá? Se ninguém tiver, também ninguém vai morrer por causa disso, tá? A gente vê aí a presença do amido em outro elemento aí, não tem problema. E no ruim de tudo, tem a internet aí pra gente consultar, tá? Mas eu tenho certeza que vocês têm sim. Pelo menos algum deles vocês têm. Tá, não deu tempo de comprar o iodo. Não tem problema, a gente observa do coleguinha, tá? O experimento do coleguinha. Então, o combinado entre a gente tinha sido de vocês fazerem os experimentos, né? Abrir as câmeras e me mostrarem, né? E para a gente poder ver se todos tiveram o mesmo resultado, né? E a gente discutir sobre isso, ok? Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma tabelinha só para orientar vocês, se vocês quiserem, tá? Mas assim, só mais para vocês saberem que é importante a gente anotar o que a gente observa, tá? Então, por exemplo, a tabela ela contém o alimento, a coloração. Eu coloquei claro e escuro no sentido de escuro de ser o alimento que quando a gente adiciona o iodo, ele muda de cor, ele fica uma coloração escura, tá? Se não ficar essa coloração escura, vocês podem classificar como clara, ok? Deu para entender? Tá. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar a água, vou botar um pouquinho num copo, num recipiente. A água a gente sabe que ela é incolor, né? Então, e o iodo, quando vocês forem verter o iodo, gotejar o iodo, vocês vão ver que o iodo ele tem uma coloração castanha. Então, quando em presença da água, vai ficar castanha a água, tá? E a gente sabe que a água a água não tem amido. Então, ela não vai ficar com uma coloração escura, tá? Então, esse é para a gente ver produtos que não tem amido, qual é a coloração que eles ficam, tá? Bom, eu já vou dar um spoiler porque eu acho que o interessante é a gente saber o porquê das coisas, né? É importante também praticar, mas é importante fazer. Então, assim, eu vou dar só um spoilerzinho só. Por exemplo, o pão. O pão a gente sabe que o pão é feito de farinha de trigo, e trigo tem amido, tá? Então, quando você gotejar o iodo no pão, imediatamente ele vai ficar escuro, ele vai ficar muito escuro. Então, isso significa que ele tem amido, tá? Então, eu quero que vocês gotejem nos outros elementos para poder ver quem tem amido e quem não tem, ok? Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Vocês abram as câmeras, por favor, e para a gente ver se todos tiveram o mesmo resultado ou não, para a gente debater isso, ok? Bom, já passou o tempo, né? Vocês já me mostraram. Deixa eu sentar um pouquinho. Vocês já me mostraram o que cada um fez, né? E todos tiveram o mesmo resultado, né? Bom, a gente pôde perceber que com a água mais o iodo ficou aquela coloração castanha. O pão, como eu falei, ficou escuro, né? Ficou um azul bem escuro, que tem presença de amido. Desculpa. Então, o pão, o arroz, o macarrão e o biscoito ficaram escuros. Aonde o iodo caiu, ficou escuro e está escuro até agora, não é? Muito bem, um azul bem escuro. Então, eles têm amido. Agora, o sal, o açúcar e a água, eles não têm amido. Então, eles não ficaram com essa coloração azul escuro, né? O legal é que todo mundo deu igual, que todo mundo viu isso. Alguma dúvida? Bom, agora eu vou explicar o porquê
né, que como que acontece isso? Por que que esse azul ele não foi se degradando? Por que que o azul não foi voltando, por que que o alimento não foi voltando à coloração inicial dele? Por que que continuou azul? O que que acontece? Lembra que eu falei para vocês se ligarem na composição do amido? Que o amido tem amilose e amilopectina, que são 2 polissacarídeos. Então, a amilose, ela possui uma conformação, ou seja, ela possui uma disposição no espaço parecido com o DNA, forma uma hélice, tipo um tubo, né? Então, a molécula da amilose forma tipo um tubo. A amilopectina, ela já não é assim, ela é mais linear, ela é mais ramificada, mas ela está junto ali porque as duas formam um amido, então elas possuem ali uma interação. As duas, a amilose e a amilopectina, elas são atraídas, o iodo é atraído por elas. Só que é mais intensamente com a amilose, é essa que forma a hélice. Então o amido é tão atraído por ela que ele entra nesse tubo aí, ele entra nessa hélice. Ó, olha aí. Isso de rosa é a representação do iodo, tá? Então o iodo ele entra aí nesse emaranhado aí em forma de hélice e fica ali preso, ele fica aprisionado. O iodo ele fica aprisionado dentro da molécula de amido. Então ele não consegue sair. Então essa coloração ela não se desfaz. E a interação entre eles, entre essas substâncias, forma essa coloração azul escura, característico de amido, da presença de amido. Então por isso que foi usado o iodo para caracterizar o amido. Por quê? O iodo ele entra dentro da molécula do amido e não sai mais e forma essa coloração azul. Tá bom? Bom, agora, alguma dúvida? Não? Vocês podem perguntar? Não? Bom, então para a próxima aula, eu quero um estudo dirigido, tá, sobre a aula de hoje e quero também que vocês coloquem a importância saber, de apresentar, de pesquisar a estrutura química, a estrutura espacial das moléculas. Tá bom? Apesar de ser um curso de biologia, mas como vocês viram, é importante saber. Tá bom? Então, até logo, até a próxima aula. Tchau, tchau!